Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Numa semana bastante complicada e num dia especialmente triste, eu confesso a vocês que eu fiquei em dúvida se eu viria bater um papo com vocês hoje ou se eu deixava um dia sem aparecer aqui para voltar amanhã fazendo aqui uma análise dos principais acontecimentos do nosso país. Mas eu me deparei hoje com situações de tanta calhordice, tanto cinismo, tanta bandidagem e um ato de traição nacional cometido pelo presidente da República, que eu não pude deixar de vir bater um papo com vocês e até mostrar para a maior parte das pessoas que ainda não conhecem a artista uma faceta política dela, que eu achei muito interessante, muito importante, significativa, que aumenta ainda mais o buraco que essa moça está deixando. Nós todos vivenciamos aí meses com perdas, o tempo todo ao nosso lado, e tendo uma indignação permanente, né, a gente ficando bastante chateado, bastante indignado com o comportamento do presidente da República, que nunca falou de uma forma emocional, de uma forma afetuosa, de uma forma humana para as vítimas da Covid, que ele teve o dever, tinha um dever constitucional de evitar que chegasse ao ponto que chegou e nada fez, muito pelo contrário. Ele ajudou, foi com que as pessoas que estavam perto de nós, elas se contaminassem e elas caíssem nessa armadilha que culminou na morte de muitas e na sequela de milhões de pessoas aqui no nosso país. A gente não pode querer que um governante ele seja genial, que ele seja um cientista, embora o presidente brasileiro ele tenha se autodeclarado detentor de um mérito científico. Mas a gente deve exigir que um presidente ele seja, no mínimo, humano. E nós não temos um presidente humano. Nós temos uma coisa ali. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, ontem, quando todos nós tivemos essa notícia da morte da Marília Mendonça, o presidente da República, protocolarmente, ele publicou no seu Twitter. E, obviamente, não foi ele que escreveu isso, porque ele não tem sentimento humano. Para ele foi absolutamente indiferente essa morte, como são as mortes de pessoas para essa criatura que está ali, esse inumano, né? Mas o que a gente lê como frases atribuídas a ele é o seguinte aqui. O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções. Você vê que tem uma intimidade, né? Marília. Nesse momento de profunda dor e tristeza, ele tá com profunda dor e tristeza, o Bolsonaro, vocês conseguem imaginar isso? Peço a Deus que console o coração de seus fãs, em especial de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente, que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é um fim e que Deus conforte a todos. Bom, isso seria um ato absolutamente respeitoso se ele fosse honesto, ele fosse sincero, mas não é esse o caso. O presidente está hoje chafurdando com motociclistas lá no Paraná, ou se chafurdou, né? Fez um discurso longo ali, não lembrou, não citou a situação, contou piada, totalmente descontraído, contrastando com o sentimento de perda e dor das pessoas que estavam lá em Goiânia no velório da artista e das outras pessoas também que se foram nesse trágico episódio, né? O governador do estado esteve lá. O presidente poderia ter cancelado os compromissos dele, enfim, ter dado essa desculpa. Seria uma homenagem mínima que ele poderia prestar, ou até mesmo ir. Alguns políticos fazem isso. Ele, como não tem pudor algum, ele poderia ir. Mas, certamente, isso a gente não verá, né? Exceto se ele tiver algum tipo de finalidade política. Essa artista que se foi, ela teve esse comportamento aqui que eu quero compartilhar com vocês, que está aqui no Poder 360, o que mostra que não era uma pessoa absolutamente desconectada com a realidade do povo brasileiro. Sobretudo o comportamento das mulheres, a sociedade que a gente vive, e na véspera das eleições de 2018, ela se posicionou contra a figura que acabou ganhando as eleições com esse tipo de comportamento aqui. Vamos lá ver o que ela disse. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Marília Mendonça e eu fui desafiada pela Maria Gadu, agora no WhatsApp, a gente conversando, sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso.
Eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres do sertanejo para quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marília Mendonça é ele não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida, se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito, a favor do amor. Hashtag... Então, gente, vocês vejam, né, que nós não perdemos apenas uma artista que estava a fim de conquistar os seus sonhos, uma pessoa que estava ali antenada com as coisas que estavam acontecendo no nosso país, e aquilo que ela temia de fato aconteceu. Ele acabou se elegendo presidente do nosso país. E hoje, totalmente com essa posição hipócrita que eu comentei com vocês, o Bolsonaro deu uma declaração da mais alta traição nacional. E aí eu chamo a atenção de vocês ao seguinte fato. Cadê o clube dos militares lá? Cadê o órgão, o clube militar que sempre se manifesta em questões? Nós estamos vendo aqui uma declaração de traição nacional. Onde estão os generais desse país? Onde é que estão os patriotas desse país? Eles vão corroborar esse tipo de ameaça de traição que o Bolsonaro declarou de uma forma descarada hoje. Vamos lembrar que ele estava aqui do lado do Ricardo Barros, né, o líder do governo dele, também envolvido até aqui em situações muito complicadas que espero que a CPI revele aí. Mas aí a fala do traidor nacional, porque não tem como a gente classificar esse ato, senão dessa forma tão pesada, gente, tão direta, tão franca, né? Ele disse o seguinte, vamos lá. Sabemos a Petrobras é independente, infelizmente independente, né? E nós estamos buscando uma maneira de, da nossa parte, ficar livre da Petrobras. Fatiá-la bastante, quem sabe aí partir para a privatização. Mas sem que isso demora. Ele quer ficar livre da Petrobras? Ele quer livrar a Petrobras do Brasil? Ele quer fatiar a Petrobras para se livrar da Petrobras? Onde estão os militares do clube militar? Isso aí é tranquilo? É assim? Os próprios militares que fizeram tudo para que a gente tivesse uma soberania energética? É isso? Nós vamos deixar um vigarista transeunte da presidência da República entregar o patrimônio do povo brasileiro? A nossa soberania? A nossa dignidade? Uma empresa que representa o que de melhor a gente pôde construir em termos de tecnologia, geologia, prospecção de petróleo em plataformas submarinas? É isso? Vai ficar por isso mesmo? Enfim, vamos ver onde é que estão esses patriotas, ou se estão todos cooptados, estão todos recebendo uma dinheirama por cima e recebendo dinheirama por baixo. Por falar em dinheirama por baixo, gente, nem todo mundo está triste com o Bolsonaro, né? Nós estamos aqui vendo esse descaramento, a traição nacional, mas a gente vê gente que está se dando bem nessa história. Vocês veem o que está acontecendo com os bancos? A gente vê isso aqui, ó. Santander, Itaú e Bradesco veem lucro crescer 28% no terceiro trimestre. Eles tiveram um lucro de 64% nesse ano de 2021 até agora. Quando fechar, esse lucro certamente vai aumentar. Então vocês acham que o sistema financeiro, o mercado, eles estão querendo que o Bolsonaro sofra impeachment? E quando o Bolsonaro diz esse negócio de Petrobras, de fatiar e vender, aí o mercado se agita. Eles vão dizer, poxa, esse é o cara. É o cara que está querendo nos entregar aquilo que nós sempre tivemos interesse de roubar e nunca conseguimos. E agora, pronto, está aí. Ele, no meio dessa história toda, fazendo essa tramóia, né? Ou prometendo essa tramóia. O Procurador-Geral da República, a gente não pode contar muito com ele para nada não, porque ele não está vendo nenhum ato do Bolsonaro ruim. O Bolsonaro conspira, como diz aqui a matéria, PGR não vê crime de Bolsonaro nos atos do 7 de setembro. Enfim, se o Brasil der muita sorte, se a gente ajudar com que haja uma mudança radical de governo aqui no nosso país, vai se trocar também o Procurador-Geral da República e muita gente vai parar na cadeia, né? Isso eu não tenho a menor dúvida, muitas pessoas estão tendo essa percepção também. E a farra pode estar com os dias contados também. Esse projeto entreguista, ele pode sofrer alguns abalos, né? Freio na barganha. Rosa suspende orçamento paralelo, arma do governo por apoio no Congresso.
Então, a ministra do Supremo Tribunal Federal disse, olha, aquelas verbas secretas que os deputados estão articulando para votar a favor do Bolsonaro, para que ele consiga fazer campanha política recheado de dinheiro em 2022, isso pode sofrer um baque, porque o Supremo Tribunal Federal está dizendo, olha, o orçamento da União tem que ser público. Os deputados não podem simplesmente mandar bilhetinhos secretos para o relator do orçamento. Gente, o relator do orçamento é o cara que organiza o orçamento da nação. Quanto vai gastar com a Previdência, quanto vai gastar com uma área, vai gastar com a outra, educação, o que vai pagar para os servidores públicos, o reajuste que vai se ter, enfim. Tudo fica nas mãos do relator. Se o relator recebe encomendas secretas, e ele acaba distribuindo esse dinheiro, nós não sabemos quem é que pediu e quem é que está levando por trás. Qual é a instituição que beneficia algum deputado que está recebendo dinheiro sem a gente saber. Então, isso é absolutamente inconstitucional. Claro que os deputados que estão no meio dessa tramóia, desse trambique, dessa dinheirama, eles não querem ver os seus nomes revelados. Então, eles estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal está interferindo na autonomia do Poder Legislativo, que é uma grande mentira. Porque a Constituição Federal, ela dá independência dos poderes, mas não para roubar, não para ludibriar o povo brasileiro, como eles estão fazendo agora, ou pelo menos grande parte deles, comandado por Arthur Lira, a mando de Paulo Guedes, ou mancomunado com Paulo Guedes, para entregar o nosso país nesse projeto todo que tem ali a figura do Bolsonaro, fazendo esse tipo de declaração de traição nacional, mas que é música para quem está acumulando muito dinheiro aqui no nosso país. Como eu disse a vocês, não é todo mundo que está sofrendo no nosso país. Uma parcela do povo brasileiro está com a sua sensibilidade atingida por conta de uma perda de uma jovem moça, né? Quantas mães não estão se colocando ali nessa condição de verem ali uma pessoa jovem indo de uma forma totalmente prematura, de uma forma violenta, de uma forma trágica, e vendo ao mesmo lado, no mesmo momento disso, o comportamento de desfaçatez, de desamor, de indiferença, de distanciamento do que está acontecendo com a parcela do povo brasileiro para ficar se chafurdando numa cerimônia absolutamente imprópria, numa cerimônia absolutamente cretina, numa cerimônia bandida que está ali coroando nas falas do presidente o seu sentimento de traição contra o povo brasileiro. Bom, gente, desculpem a veemência, enfim, como eu disse a vocês, eu estava em dúvida se eu ia bater esse papo com vocês aqui, mas não dá, né? Eu espero que eu tenha colocado aqui para vocês algumas revelações. Eu sei que está fora do Brasil, que às vezes não acompanha o que está acontecendo, você que não tem essas informações por outros canais, enfim. Quero agradecer muito a vocês todos por estarem aqui e por estarem divulgando aqui o nosso portal. E se você chegou agora, se inscreva também aqui, você é muito bem-vindo. Mande seus comentários para cá. Tá bom, gente? Amanhã a gente volta aqui em mais um Portal do José, analisando ainda todas as consequências disso tudo que eu conversei hoje com vocês, tá bom? Um grande abraço e um abraço super apertado em todos os fãs, todas as pessoas que se identificavam com a Marília Mendonça, enfim, que vai deixar esse buraco nessas pessoas todas, em todos os seus fãs, em todas as pessoas que tinham nela uma referência, né? Vamos seguir em frente, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.